parte. Então, Jonathan, assim, fugindo até um pouco mais dentro do assunto, a gente, por exemplo, fazendo assistência Porra, técnica, acabou minha cerveja. pega mais um. Nunca trabalhei com perícia, mas fazendo assistência técnica, a gente percebe muito, por exemplo, né, hoje tem a questão de banheiros de grande circulação, por exemplo, né? E a grande pergunta, o que é grande circulação, né? E aí, Súmula 4.8. e aí a gente vê, por exemplo, né, os peritos, eles vão direcionados à súmula 448. Aí existe aquela discussão, né? é, o engenheiro deve fazer o laudo com base na súmula ou então de forma técnica, baseado, né, na instrução normativa, etc. Até para questão de salubridade mesmo, seguir o anexo 14 da NR15, enfim. Como é que você, vamos supor, você como perito, como você agiria, você como engenheiro de segurança do trabalho, o que você entende sobre isso? Só fazendo um parêntese, porque você entrou nessa questão do engenheiro estar peitando, e às vezes os próprios engenheiros ficam nessa dúvida. Eu particularmente, né, eu procuro orientar a empresa. Olha, existe essa decisão aqui relacionado à súmula 448. E aí a empresa decidir como seguir. Né? Mas como você age nessas circunstâncias? Eu vou repetir a pergunta que tu mesmo fez. Eu vou só repetir a tua própria pergunta e vou deixar tu refletir. Será que um perito que é engenheiro deve agir de forma técnica? Essa foi a pergunta que tu fez na tua fala agora. Ponto, cara. Respondeu tudo. Será que o perito deve agir de forma técnica? Não, o perito vai agir como advogado. Lógico que não. É um absurdo, Wesley. Nós temos assim, ó, não estou generalizando, não estou falando que são todos, não estou blá blá, antes que venha os chato da internet que pegam uma frase e vem encher a porra do saco achando que a gente generalizou tudo, então já estou deixando claro, não estou generalizando, não são todos. Agora, é uma grande parte dos peritos são, com todas as letras eu afirmo isso, porque sabe quantas empresas eu atendo hoje, cara? 2.300. Aí tu imagina o tanto de perícia, assistência técnica e quesito e laudo de impugnação que a gente tem que fazer, tá? Grande parte dos peritos com letras garrafais são corruptos. Exa- Grande Exatamente. parte dos peritos da Justiça do Trabalho, eles usam a Justiça do Trabalho como um trampolim para ter uma renda fácil. Eles já saem de casa com o laudo pronto, dizendo que eles vão enquadrar em salubridade. Eles olham a inicial do processo do reclamante, eles já sabem, não, aqui, ó, olha o absurdo, cara. Óbvio que eu não posso citar região, nem nome, nem que a minha vontade seria, tá? Inclusive, nós estamos falando com advogados aqui para representar judicialmente estes peritos frente ao CREA, para que o CREA chame eles, fazendo uma análise técnica do laudo, dizendo da onde que eles tiraram enquadramento técnico para aquilo, que eles estão prejudicando a atuação dos peritos que são técnicos de fato. Exatamente. Nós vamos fazer isso. Seus peritos corruptos, filha da mãe, nós vamos levar vocês para a mesa lá do CREA para vocês se explicarem. Tá? Só para deixar claro já. Teve um perito, na verdade, uma perita, tá? Que disse que é ambiente alagado, encharcado, a tia que passava um pano no chão da cozinha 5 minutos uma vez por dia, cara. Não, aí, Porque aí, ela pegava balde com água e detergente e passava no chão da cozinha em torno de 5 minutos por dia. Ela enquadrou umidade, que é ambiente alagado e encharcado, que possa causar dano à saúde do cara. Só para resumir a história do meu ranço com os peritos. E aí ainda o Tribunal Superior do Trabalho me lança aquela súmula 448, né, Tribunal Super TST, Tribunal Superior do Trabalho, súmula 448, dizendo que banheiros com grande circulação de pessoas que não se equiparam a escritórios e residências e domicílios com grande circulação de pessoas se equipara à coleta e industrialização de lixo urbano, dando possibilidade aí de insalubridade de 40%. 40%. Beleza. Estádio de futebol, shows, shopping center. Beleza, cara. É muita gente, realmente é muito lindo. Aí o que os peritos fazem? Eu perdi uma perícia de um cliente, que é um salão de beleza, que dava Academia, curso. academia, então. Nem se fala. Salão de beleza que dava cursos à noite para 6 pessoas.
estavam fazendo o curso. Então, são 6 pessoas cortando cabelo e 6 cobaias lá que doam o cabelo lá para a pessoa cortar. 12 pessoas em uma noite, em torno de 2 horas de curso. Isso é grande circulação de pessoas? Na cabeça do perito foi. Tu entende? Então, o que eu faço? Súmula é ferramenta jurídica. Súmula, na minha concepção, não se usa em laudo. O laudo usa norma técnica. Acabou. Sim. Deixa para o advogado. Agora, sabendo que os advogados vão usar isso e que possivelmente até os peritos corruptos, filha da mãe, vão usar isso, eu não sou leviano de não alertar o meu cliente sobre isso. Então, eu faço o meu laudo de insalubridade dizendo que, de acordo com o anexo 14 da NR15, não há enquadramento de insalubridade em nenhuma hipótese dentro daquela atividade. Entretanto, eu tenho um parecer técnico de 2 páginas, contextualizando, falando sobre a súmula, etc. e tal, que eu entrego também para o meu cliente paralelamente. E eu deixo a decisão na mão do cliente. Olha, se você quiser já incorporar nos seus custos esse adicional e já pagar preventivamente, ok. Se você quiser correr o risco, pode ser que a pessoa saia, cobre na justiça e existe a possibilidade dela ganhar por causa dessa súmula. Se isso acontecer, eu vou ser teu assistente técnico e vou te defender com unhas e dentes. Mas tu sabe que tu pode ter esse custo futuro. Qual é a tua decisão? E aí eu deixo na mão do cliente a decisão. Bacana. A gente costuma, lá na empresa, né, que eu trabalho, a gente costuma fazer dessa maneira, né? Ó, anexo 14, porque, por exemplo, a academia tem ocorrido muito isso. Porque tem movimentação de pessoas, por exemplo, às vezes a academia é pequena e tem sido enquadrado. E foi o que você falou também. Acontece muito. E foi o que você falou também, né? A questão das perícias, infelizmente, grande maioria, grande parte, né? E digo assim, de 10 é 9. Você foi ainda mais bondoso do que eu. Infelizmente, não tem. E assim, a gente vê também alguns advogados também copia-cola. Já aconteceu de cliente ser notificado de mais de um funcionário, 2, 3, e você vê que o texto é o mesmo. E já aconteceu aqui com um cliente da empresa que eu trabalho, de, por exemplo, ter perícia para 3 funcionários pedindo a mesma coisa, o mesmo advogado, e aí teve 3 peritos diferentes. E, por exemplo, uma perita só, ela foi técnica. Ela foi de acordo com o anexo 14 ali, que normalmente é o anexo 14 que eles tentam empurrar. Então, acaba que os profissionais também de segurança, o que fazem também? Começa a misturar a engenharia com a advocacia, né? E aí começa a fazer os seus laudos com parecer baseado em súmula. Foi um parênteses, eu sei que você iria falar da tributação, mas é um assunto que eu achei pertinente a gente tocar aqui. Faz passar raiva. Mas é isso. Então, assim, olha quantos desafios, tá? A própria Justiça do Trabalho, eu digo que ela traz um demérito muito grande para os bons profissionais, porque qual que é a sensação, falando como empresário que conversa com outros empresários agora, tá? Qual que é a sensação que isso traz para o dono das empresas, que é o nosso cliente? A gente vai lá e vende uma ideia de fazer medida de proteção, de fazer todas as documentações, de fazer treinamentos, de etc, etc, etc. Aí chega na Justiça do Trabalho, não interessa o que a gente tenha feito, vem esses peritos corruptos e dão causa-ganho para o cara. Qual que é o pensamento que o dono da empresa faz? Cara, não tem o que a gente faça, o empregado vai ganhar sempre. Então, toda essa balela que tu me vendeu é bobagem. Eu vou cortar custo da segurança do trabalho, eu vou pagar o mínimo possível para o técnico engenheiro, eu vou evitar o máximo de treinamento, investimento em segurança, para mim ter caixa para pagar os processos. Sim. Entendeu? E aí, assim, eu pergunto, a Justiça do Trabalho está ajudando ou ela está prejudicando os trabalhadores? Porque não é a grande maioria que processa. É uma minoria que processa. Entende? E essa minoria é beneficiada pela Justiça do Trabalho, pelos peritos corruptos, e acaba prejudicando a grande massa que está de boa, que está honesta, ali, que não está querendo pedir o que não é devido. Entende? Então, isso é uma problemática. E aí, vamos lá, CREA, nos ajuda. Sim. Sabe? Você tocou num ponto interessante. Eu não tinha pensado nessa questão relacionada ao CREA. E seria O CREA não vai defender os interesses da classe? Exatamente. Então, esses caras aí que são corruptos estão prejudicando toda a nossa classe.
Não perfeitamente. faz sentido o CREA É, intervir aí. no mínimo é falta de conhecimento técnico de metodologia, no mínimo, para a gente não pensar que foi de maneira culposa. Você caracterizar insalubridade por umidade em relação. Dá um podcast. A É, questão da insalubridade, de insalubridade e umidade, já dá um outro podcast também, né? é, Por olha, exemplo, por exemplo, já aconteceu professor de natação, por exemplo, enquadramento de insalubridade por umidade. mas aí eu já não sei se não enquadro, tá? Aí já depende. Então, Aí já mas eu tenho, depende. Aí já entendi. mas eu tenho, assim, lendo o texto do anexo referente à umidade, eu não tenho agora ele de cabeça aqui, mas eu entendo que não, eu não Não, caracterizaria. bom, aí não sei. Aí eu acho que já tá Mas é uma subjetivo. discussão, é uma discussão, é uma discussão, Eu falei é uma antes, como é discussão. subjetivo, qual é aí tem assim, ó, Porque quando instalar umidade não é só estar molhado, né? Então, assim, alagado ou e tem que ser encharcado, capaz de gerar nocividade, boa. E aí vem entendeu? qual é o tempo de exposição, blá, Exata, blá, 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 blá. Mas exatamente, beleza. Mas assim, entendeu? aí ainda é subjetivo e cabe análise, Discussão, tá? né? Agora, comparar galinha com vaca, dizer que galinha vai causar brucelose no ser humano, que animais com doença infecto-contagiosa no frigorífico, sendo que é a carne que eu faço no meu churrasco. Ah, vá pra. Não vou nem Sim. continuar a frase, né, cara?